Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura estadunidense. O Sol é para Todos. É o título dado no Brasil, né? Porque se vocês verem a edição portuguesa, tem outro nome, Mataram a Cotovia, certo? Tradução 2021. E O Sol Nasce para Todos é a tradução brasileira para To Kill a Mockingbird. Mockingbird foi, assim, uma ideia, né? Aliás, é um pássaro, né? É um pássaro que não tem no Brasil, então eles traduziram como cotovia ou rouxinol, né? Mas To Kill a Mockingbird é uma expressão que aparece no livro, né? Sim, o título não tem nada a ver com O Sol é para Todos, que é um título, como eu falei, brasileiro, né? Então muitas vezes a pessoa não consegue ligar A a B, porque essas traduções de título no Brasil é assim mesmo, né? Você foi em Portugal, outro nome, então, por favor, não mate o pássaro, né? Não, matar um passarinho, né? Porque esse título, essa é a expressão que aparece, né, no livro, igual o Fogo Morto, né? Fogo Morto é uma expressão que aparece lá no romance dos velhinhos, né? Fogo morto porque o engenho de cana-de-açúcar está desligado, então está de fogo morto, né? Mas até entender o que é fogo morto, né? Então O Sol Nasce para Todos vai contar a história, né? Harper Lee, americana sulista, né? Norte-americana sulista, e ela vai contar a história, acontece lá no meados dos anos 30 e é autobiográfico, sim, tem algo de autobiográfico, porque ela nasceu em 1926, faleceu agora em 2016, né? E ela publicou esse livro que ganhou o Pulitzer em 1961, né? Ela publicou em 60, no ano seguinte ela ganhou o Pulitzer, um prêmio muito reconhecido, e ela conta a história da família lá nos anos 30, né? Só que aqui ela adota outro nome, né? É a Jeanne Louise, né? A Joana Luísa, é a Scout, né? A chamada Scout, que ela tem o Jan, que é o irmão, e tem um amigo que é o Dill. E eles brincam lá na rua, né? Ficam perseguindo os vizinhos, ficam querendo saber se o vizinho mora na casa mal assombrada, aquele negócio todo de criança, né? Lá nos anos 30. E ela realmente, como nasceu em 26, ela tinha a idade de 18 anos, né? Que é a protagonista que conta a história, a idade que a Harper Lee tinha nos anos 30. Então, obviamente, nos dá a ideia. Será que ela está contando a infância dela? Né? Então tem um pouco de autobiográfico lá dos anos 30, né? E ela escreveu nos anos 60, você vê que a narrativa é do ponto de vista da criança, mas ela narra certas coisas que uma criança de 8 anos não saberia, né? Então é ela, nos anos 60, lembrando dela nos anos 30, né? E ela publicou esse livro, foi muito reconhecido, e depois agora, em 2015, né? Ela morreu em 2016, em 2015 ela lançou tipo uma continuação do livro, né? Tipo uma continuação do livro, assim, e surgiu maior, né, não li o livro, né, e surgiu maior repercussão, e no ano seguinte já morreu, né. Então tem a tradução aqui no Brasil, podemos até depois ver esse livro que ficou muito tempo sem publicar, né, ou seja, os anos 60 agora, uns 50 anos sem publicar. Muito bem, então esse aí é um panorama de contexto para saber O Sol Nasce para Todos. Então lembre, meados dos anos 30, Estados Unidos, depressão, New Deal, recuperação, né, plano de recuperação econômica. Então os americanos passaram por esse período de recuperação econômica, e ali ele vai mostrar, como é uma cidade sulista, ela vai mostrar a questão de as dificuldades, né, dos escravos foram libertos, a questão do racismo, né. Então tem toda a questão do racismo, é importante aqui, por exemplo, toda a primeira parte do livro vai apresentar os personagens, né, quem são os vizinhos, quem são os amigos de escola, quem são os professores, quem são os parentes, né, os serviçais criados da casa, e depois na segunda parte que ela vai apresentar basicamente a história mesmo, né, a história mesmo, que o pai, né, que é o Atticus Fincher, né, ele é um advogado super reconhecido, né, na cidadezinha lá, sulista, uma cidade que ela inventou, né, Maycomb é uma cidade que ela inventou, no Alabama, não existe, né, Maycomb, não existe, e nessa época, né, tem muitas referências ao cinema, ela vai falar do cinema na época, né, então, e ela vai fazer essa primeira parte, a introdução ao assunto, e depois a segunda parte vai ser quando o pai, né, que é o senhor Atticus Finch, vai receber um caso muito melindroso, porque nós estamos na época, ou seja, não tinha os direitos do povo negro ainda, né, lá nos Estados Unidos, que é nos anos 60, época de publicação do livro, né, como lá nos anos 30, né, ainda existia muita segregação, parte da cidade era só para branco, parte da cidade era só para os negros, né, e tinha os brancos pobres que ainda viviam nos limites da cidade, então é uma coisa assim, muito segregada, né. E aí a questão toda é, acontece um crime, né, o negro é acusado, o negro não tem nenhum problema, né, assim,
todo mundo que testemunha a favor dele. Mas este negro acontece um problema, né? Que ele é acusado de ter forçado, né? Certas relações com a branca pobre lá. E aí o pai da moça entra com processo, toda aquela questão. Então o senhor Finch, né? O Atticus Finch, que é o pai da narradora, vai assumir esse cargo, vai ter um grande problema. Porque depois a gente vai ver lá o reverendo falando, né? Nunca um negro, né, conseguiu ganhar uma ação em relação ao branco. Então ele mostra a questão do racismo justamente por isso. Ou seja, por mais que o homem negro seja inocente, ele já está culpado, né? Porque toda a cidade já tem um preconceito em relação, né, ao fato dele não ser branco, né? Então essa questão racial, né, essa questão da desigualdade, enquanto que o Atticus Finch vai o tempo todo mostrar que a lei é igual para todos, né? Ele é um advogado honesto, ele sabe que o homem negro é honesto, né? E está o tempo todo ali tentando articular para que entendam a questão. Só que como os homens brancos, né, não aceitam perder uma causa para um homem negro, ele vai ser condenado, né? Então esse vai ser um longo julgamento, para vocês terem ideia. Os capítulos 16, 17 e 18, com a narração bem primeira pessoa, porque a menina, a Scout vai testemunhar esse julgamento, que é longo julgamento. Os americanos adoram julgamento. Você pode ver que a maioria dos livros americanos tem julgamento, né? Então 16, 17 e 18 ela vai ver o julgamento. Como o julgamento fica pesado, né, a criança é tirada do ambiente, e aí ela vai saber pelo reverendo, pelos adultos, pela tia, como é que vai comentar, né, pelo serviço. Então ela vai sabendo, aí ao longo do capítulo 20, 21 até o 23, você vai tendo esse julgamento pelo olhar da criança. Ou seja, a criança de 8 anos vai mostrando as injustiças, né? Por mais que se prove que o homem negro é inocente, né? Ou seja, na verdade ele tentou ajudar a família lá, mas não reconheceram, e jamais um branco ia aceitar que está errado em relação ao negro. Então mostra essa questão da injustiça, a questão do preconceito, né? E o tempo todo o Atticus fala, vocês ficam julgando as pessoas, né? Igual, por exemplo, ela julga lá o vizinho porque ela acha o vizinho estranho, né? Então ela fica coisa de criança, cisma com os vizinhos, né? E começa a perseguir, começa a incomodar, chega a casa do vizinho assombrado, essas coisas de criança. E aí é interessante que esse personagem a gente só vai conhecer mais profundamente mais no final da história, porque assim como o Atticus, né, o advogado sofreu uma repressão assim da própria população, né, uma repressão assim, questão social mesmo, de você é um homem branco e está defendendo um homem que não é branco, etc, né? Então mostrando novamente que ele tem essa preocupação com a justiça, ou seja, o tribunal é um local que é igual para todos, não importa a raça, né? Então ele está querendo colocar a lei acima dessas diferenças de raça, e mostrando que a única coisa que pode manter a coesão social seria justamente todos seguirem a mesma lei e no tribunal todos serem iguais, né? Então ele mostra essa questão, e aí quando ele apresenta isso, os outros homens brancos não aceitam. Então ele passa a receber uma certa, né, coerção social, começa a ser mal visto, né? Você está defendendo um homem negro, né? Então tem toda essa questão, que escrever um livro desse nos anos 60 já é um grande desafio, né? Nos Estados Unidos estava começando as campanhas para legalizar, para a questão dos direitos humanos, né? Tem toda essa questão, Martin Luther King, né? Então é toda essa questão que o livro aborda, e fora que essa questão do lado infantil, que ela mostrar como a criança vê esses movimentos adultos, né? Ou seja, os adultos sabem que estão cometendo a injustiça, mas por questões de preconceito mantém a injustiça. Então ela é claro que quando ela escreveu, né, não era mais uma criança de 8 anos. Então nos anos 60 ela está escrevendo mostrando uma criança nos anos 30. Né? Então ela já apresenta alguns conceitos que obviamente a criança com 8 anos não entenderiam, né? Léo, você está fazendo curso? Então voltando. Então aqui o Sol é para todos. O núcleo central da história é justamente o julgamento, né? O julgamento ele vai do capítulo 16 ao capítulo 23, né? Que vai mostrar justamente essa questão de como a cidade vê, né, os outros os habitantes, que são, ou seja, a cidade branca vê a cidade não branca, né? Então é basicamente isso. Como ela está escrevendo nos anos 60, a gente imagina ela com conhecimento, né, retroagindo aos anos 30, né? Muito bem, então tem até referência aqui ao Ku Klux Klan, né? Que o pai, como ele é um positivista, assim, um otimista, né? Acha que vai dar certo o julgamento, inclusive, ele acha que vai ser, né? Não vai ser condenado. O Tom Robson, né? Que é o acusado. Então ele faz essa referência ao Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan não volta mais, não vai existir isso, não.
né? Então ele fala justamente isso. Então ele, aí muito bem, aí deu uma trégua, né? Ou seja, depois do julgamento, você acha que tudo resolveu? Não resolveu, porque depois descobrem que o Tom Robson, então eles descobrem, né, que o Tom Robson sofreu um atentado na prisão, né? Um atentado na prisão, porque, né, foi justamente morto, né? Nem se sabe exatamente o que aconteceu. Ou seja, de qualquer forma, o homem negro na prisão vale nada, né? Como diz, não vale nada. Então, isso mostra mais uma vez o racismo, né? Ou seja, ele vai para a prisão, não consegue cumprir a pena, que já é injusta a pena, né? E ele morre de forma injusta também, né? Então isso acaba com toda aquela confiança que o Dr. Finch tinha, né? O Dr. Atticus Finch tinha aquela, ele crê na justiça, ele crê no tribunal. E aí, quando parece que a maré abaixou, né, a situação, aquele drama acabou, você tem essa trégua no capítulo 25 ao 27. Aí no 28 não. No 28 não, aí você lembra aquele vizinho, que lembra do vizinho que apareceu lá nos primeiros capítulos, né? Porque os meninos, os filhos do Finch vão sofrer um atentado, né? Ou seja, o pai da moça lá, né? Ou seja, que já incriminou o negro já foi morto, mas o cara continua perseguindo o advogado, né? Porque o advogado defendeu o homem negro, então ele não aceita de forma alguma, né? Ele acha injustiça até defender o homem negro, ou seja, ele acha que o negro nem tem direito à justiça, né? A um tribunal. Então, pra você ver. Aí o que acontece? Acontece que as crianças estão voltando de uma festa, né? E elas são atacadas por o pai da donzela, que foi, né, atacada lá pelo negro, né? Que depois vê que não é exatamente isso aconteceu. E aí as crianças são atacadas e são salvas pelo vizinho, né? Ou seja, aparece o vizinho, e aí na luta no escuro o agressor é morto, né? O advogado até acha que o filho que se defendendo aqui, dá uma confusão aqui, mas esclarece que no final eles foram salvos pelo vizinho, que eles tinham o maior medo, né? Quem que é esse vizinho, né? Um vizinho diferente, né? Então o Ático fala assim: se você conhecer as pessoas têm um lado bom. Então vocês ficam aí julgando o vizinho e tal, né? Na verdade, elas são salvas no final pelo vizinho, claro. Que a gente lê a primeira parte, assim, eu li a primeira parte, mas para conhecer os personagens, não estava esperando grandes coisas. Mas muitas coisas depois são explicadas por que ela falou aquilo na primeira parte. Então, que a gente concentra muito no julgamento, né? A parte que eu li com mais atenção foi a parte do julgamento, que é o centro da história, tudo acontece, né? E ela lembrando, ela fala assim, ela se entende, né? Que ela fala assim, ó, na primeira parte, né? Na tradução, que ó, quando eu tinha quase 13 anos, né? Quando tinha quase 13 anos, meu irmão Jan sofreu uma fratura grave no cotovelo. Depois que o cotovelo ficou bom e Jan perdeu o medo de não poder mais jogar futebol, ele passou a dar mais importância ao que aconteceu. Tantos anos se passaram que podíamos olhar para trás e lembrar deles, às vezes quando comentávamos os fatos que levaram ao acidente. Então aí ela, meu irmão, lembrando, quando ele tinha 13 anos, ela tinha 8 anos, né? E aí, ou seja, imagina uma mulher adulta escrevendo sobre quando ela tinha 8 anos, né? Aí você entende por quê. Ela começa a falar, quando meu irmão fraturou o braço, quando ele fraturou o braço? Aí é o final da história, né? Ela vai explicar por que, ou seja, ele defendeu a irmã, né? Quando ela foi atacada, e aí ele foi atacado junto, né? E aí eles foram salvos pelo vizinho, que é esse vizinho que aparece no início da história. Eles estavam lá fazendo mó bullying com o vizinho, né? Porque eles achavam ele estranho. Sempre aquele negócio as crianças acham que tem um vizinho numa casa mal assombrada na rua, né? Então tem essa intenção. É interessante. É um livro sobre preconceito. Na verdade, é um livro sobre preconceito, né? Seja racial, seja de pessoas diferentes, né? Julgar as pessoas à primeira vista, né? Então as pessoas têm a aparência e têm a essência, né? Então você julga as pessoas só pela aparência, você não sabe quem ela é, né? Aí você está sendo preconceituoso, você está fazendo um pré-julgamento, ou seja, julgamento. Então, como o cerne do livro é um julgamento, justamente por isso, porque você a única pessoa que consegue ver as pessoas porque elas são é justamente o Atticus, né? Ele vê as pessoas como elas são e defende a justiça para todos. Ele não pré-julga, né? Até o juiz aqui, até o promotor, né? até o cowboy da cidade, o xerife, né? O xerife também faz pré-julgamentos. Apesar que o xerife também é um cara correto, né? Porque no final ele entende o que aconteceu, né? Ele inocenta o filho do Finch, né? Nem foi de defesa, porque o menino quebrou o braço, estava desacordado, né? Então, tem toda essa questão dos personagens, né? E os preconceitos que cada um deles sofre, né? O vizinho sofre um preconceito, o negro sofre um preconceito, né? O juiz sofre um preconceito, o advogado também sofre, né? E aí a sociedade vai reproduzindo esses preconceitos, e de forma que a narrativa é justamente movida por esses preconceitos, criticando esses preconceitos. Então eu acho que basicamente não é só o racismo, né? Mas
por ser um julgamento em que um negro está diante de um tribunal de brancos, aí você vê o racismo como um preconceito mor aqui, né? Ainda mais nos sulistas, né? Estado do Sul, né? Todo mundo conhece a história norte-americana e a questão dos sulistas, né? Então fica aí a dica de leitura, clássico estadunidense, né? Todo mundo adora esse livro, né? Esse livro foi reeditado, essa quinta edição já em 2015, é a tradução da Beatriz Horta. Ok? Fica a dica, aguardo as dicas, né? Para novos livros clássicos e não deixem de compartilhar.